Vamos começar a aula. Também, né, cara, já são 15 sábados. Não é fácil ter aula todo sábado, né, povo? 15 sábados de aula. Mas tá acabando, né, pessoal? Estamos indo para o finalmente. Quem mais que entrou na sala aí? Tava só o Eduardo. Eduardo, tudo bom? O Jeremias. Vamos esperando aí. Vamos esperar mais uns 5 minutinhos ver todo o pessoal chegar aí, tá? Ó, permitiu o Jeremias, entrou e saiu. Ah, agora apareceu. Demorou para permitir tua entrada, Jeremias, na sala, demorou para te aparecer ali. Eu achei que tu tinha desistido. Ó, que agora permitiu o Alessandro, ó. Vamos ver quanto tempo leva. Ah, aí, ó. Fala, Alessandro, bom dia. Bom dia. Bom, Como que tá as coisas? indo, tirando a falta de dinheiro e a vontade de se matar, o resto tá bom. Então Né? tá bom aí. Brincadeiras à parte, pessoal, vamos começar então, já está gravando aí, eu fazendo piada, né? Bom dia, estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso aí, tem que se virar nos 30. Pessoal, a aula de hoje é especialmente especial, porque nós vamos ter a P2, né? E a P2, ela entra o tema 6, e nós temos que conversar sobre o tema 6. Então, Como assim a P2 tema 6? Não tô sabendo. a P2 começa segunda, Alessandro? Tá louco, Alessandro? Não me assuste! Mas, Não, tu que não me assuste. ó, vamos dar uma olhada aqui nos negócios, ó. A turma de vocês é essa aqui. Ô, Alessandro. Tu é da onde, Alessandro? Qual cidade? Torres. Torres. Mas Ih, já coisa esqueceu, boa. professor? Hã? Ah, Tu já esqueceu? cara, é que além da turma de vocês, é que a turma de vocês tem 100 e poucos, mas é 10 que participam das aulas, né? Mas eu dou aula para mais uns 500 na semana, eu esqueço. Vou esquecendo. Alguns a gente vai lembrando algumas coisas, mas a maioria eu esqueço. Então, olha só, galera. E hoje, especialmente, eu estou bem esquecido. Relatório Virtual 2 acabou dia 7 do 11. Dia 22 do 11 eu lanço as notas. Só que, galera, eu já corrigi quase todos aqui, ó. Onde é que está isso? Onde é que está aqui o relatório virtual 2 de vocês? Está aqui, ó. 79 eu só não corrigi 23. Eu vou ver se eu termino hoje. Eu já vou corrigindo para não ficar para depois. Então, mas de qualquer jeito eu só posso lançar as notas no dia 22 do 11, porque é uma normativa da universidade. Mas a nossa objetiva 2, galera, ela vai começar dia 14 do 11, popular segunda-feira, né? Ó, dia 14 do 11. E ela é uma avaliação que vai cair todo o conteúdo dos que nós vimos. Na P1 nós vimos 3 temas, na P2 a gente vê mais 3 temas, tá? Outra situação que tem, assim, ó, vocês estão vendo o que tem atrás de mim aqui, ó, até vou sair para vocês, vocês não sei se vocês estão vendo a live, eu puxo para cá, vocês estão vendo atrás de mim ali, ó, coloquei já para ficar visto por vocês a seguinte situação. O professor Ítalo pediu para nós reforçarmos com vocês a questão do agendamento das provas. Tá, pessoal? A AF, vocês já começou o agendamento, poucos alunos se inscreveram para a S, que era do dia 25 do 10 até o dia 21 do 11. Gente, tem aí menos de 10 dias para a gente fazer o agendamento. E a galera não fez. Não sei se desistiram da disciplina, o que está acontecendo. A gente até mostrou, o Alessandro abriu o ambiente dele para nós ali e mostrou para a gente fazer o agendamento no autoatendimento, como que fazia.
fazem 2 aulas isso, quem quiser voltar bem no início da aula, volta 2 aulas anteriores, está lá, o Alessandro fez essa gentileza para nós. Olhem lá, pessoal, como que faz o agendamento e vamos agendar as provas. Aí, essa aqui vai valer 6, aplicação das provas presenciais, pessoal. Ela vai ser do dia 28 do 11 até o dia 3 do 12. Ou seja, se nós olharmos aqui, ó, começa também numa segunda-feira a aplicação das provas, as inscrições é só até o dia 21. Aí na outra semana já tem a aplicação, ela vai até o sábado, tá? Então, nós vamos passar no período de provas a aula do dia 3, tá, galera? No dia 10, eu vou fazer uma outra revisão e um feedback para vocês, para aquelas pessoas que foram mal na S e precisam fazer a F, tá? A F é no dia 12. Então, ó, vai começar na outra segunda. No dia 10 é extremamente importante. Quem for fazer a F, vem para a aula, vamos ver o que errou, o que aconteceu, o que dá para a gente ajustar. É um banco lá de 80 questões, ele vai embaralhar e vai cair várias questões. Então, vem com as questões que vocês erraram, vamos discutir nesse dia aqui, tá? E acabou as aulas aqui, pessoal. A gente não tem mais, daí, a partir do dia 10, Zé Fini. Não tem mais o que a gente fazer, tá? Então, na verdade, aí vai faltar 1, 2, 3, 4 aulas. Certo, pessoal? Então, liberação da prova dia 24 do 11. Perfeito. Galera! Ô, professor, deixa eu só explicar um negócio. Claro. Eu estou ouvindo a matéria hoje, mas eu estou trabalhando, tá? Uhum. Aí, se o senhor me chamar alguma coisa e eu não responder na hora, porque eu estou trabalhando aqui do lado. Perfeito. Estou só ouvindo a matéria hoje. Beleza. Assim, ó, Alessandro, então eu sugiro que tu reveja depois de novo, porque eu vou dar algumas dicas da prova, tá? Da AP2. Sim. Umas dicas bem focadas. Então, daí tu vê depois de novo, tá? Perfeito. Então, olha só, galera, o que vai acontecer aqui? Na aula 13, que nós vimos da camada de enlace, nós temos que, só para revisar algumas coisas bem focadas, tá? Também, deixa eu botar o teclado para cá. Nós vamos começar com esta figura aqui. Copiar imagem. E eu vou abrir um novo Jamboard. Eu acho que eu já tenho um aberto aqui, mas... Bom, começamos a partir dele. Sobre a aula passada. Tem uma questão na prova bem parecida com isso aqui, né? Aliás, deixa eu abrir a prova que eu já vou fazer meio revisão, meio foco. Então, no tema 6. Aqui. Aquela questão do tema 6 ali é para a próxima prova? Qual questão? Do tema o tema 6. 6, sim, é o último tema da P2, o tema 6. Tá, perfeito. É o que falta a gente ver. Eu vou abrir a prova aqui só para mim ir olhando junto, tá? E não esquecer nada de revisar com vocês aqui. Se bem que essa prova da P2 é uma barbada, né, pessoal? Ela vale 1 ponto só, 1,5 ponto era o... Ah, não. Não estou fazendo confusão? Não. Ela vale bastante, sim. Então, olha só.
Da camada de enlace, pessoal, algumas coisas que nós vimos, por exemplo, que existe a comunicação com confirmação e a sem confirmação, né? Que a gente pode passar. Mas também a gente usou para mostrar esses pings aqui, a gente tem, por exemplo, aqui, ó. Se vocês olharem, já está aberto de antes com a outra turma, eu tenho um IP aqui, que é 192.168.098, que é o meu gateway padrão, ou seja, o gateway é a minha saída da minha rede. E eu tenho o meu endereço IPv4, que é o tema da aula de hoje, que ele fica na 192.168.024. Esse é o IP que identifica a minha máquina na rede. E nós vamos trabalhar na aula de hoje em cima desse conceito. Mas antes ainda, pessoal, de nós chegarmos nesse conceito, então, notem que nós passamos na seguinte situação aqui para vocês. Ó. Só que eu queria pegar assim. São os controles que são implementados na camada de enlace. Desses controles que nós vimos na aula passada, existe a questão do encapsulamento. Eu vou reduzir um pouco o tamanho da imagem, que é o primeiro que aqui se encontra. Este aqui, ó, o encapsulamento, que nós vimos que o encapsulamento é aquela questão de eu, por exemplo, pedir a página da UBRA e a página da UBRA vem no protocolo HTTP. Dentro do HTTP vem, melhor, o HTTP vem dentro do TCP e o TCP vem dentro do IP, que por sua vez até aqui é um datagrama. Agora nós começamos a ter os quadros ou frames da camada de enlace, que eles vêm na camada de enlace, que nós vimos na aula passada que essa camada, ela é a que corrige os erros da camada física, né? Então, ela vem lá da camada física com os erros e distúrbios da camada em questão de interferências, tamanho do cabo, chega na camada 2, que é de enlace, para corrigir, e a camada de enlace entrega na camada 3, que é de rede. Dentro dessa camada de enlace aqui, é onde os dados praticamente são organizados para correr, eles são envelopados assim, e isso chama-se encapsulamento, tá? Dentro dessa camada de enlace também, se nós pegarmos aqui, ó, pessoal, o controle do fluxo, que ela faz aqui, bom, nós vimos os termos de comunicação dela lá, do SYNCINHAC, ACK, que ocorre para ela enviar um pacote, se o pacote recebeu ou não recebeu. Então, também já vimos essa situação. Vimos o controle de acesso ao meio, que é a questão do controle de colisões, que nós temos o CSMA, CD, que é o Collision Detection, e o CSMA, CA, que é o prevenção, né? Que ele previne para que não ocorram os erros de colisão. O que seriam os erros de colisão? São aqueles erros que estão trafegando no mesmo cabo, né? Então, eu estou aqui passando um cabo, eu tenho várias máquinas enviando e recebendo pacotes. Então, isso aqui pode dar erros de colisão e a gente corrige isso na camada de enlace. Vimos a questão do endereçamento. No endereçamento, nós vimos que existe o MAC address, né? Como que ele é composto, quem são os seus fabricantes. Nós vamos ver na aula de hoje, falar mais um pouquinho dele. E nós vimos a questão dos controles de erros também, que pode... aqui também faltou a tabela ARP. E nós vimos o controle de erro também, que é o protocolo Manchester, né? Então, mas antes da gente ir no protocolo Manchester, a tabela ARP, vamos dar uma olhada aqui que faltou uma situação, tá? Então, se a gente dá aqui um comando, por exemplo, ó, ARP-A, que ele vai me listar a minha tabela. Opa, dei ping ARP-A, né? Só ARP-A. Não, ele lista a minha tabela ARP, que são o endereço IP com todas que a minha máquina já conversou hoje, e o MAC address dessas máquinas. Ó. Então, a minha máquina já teve acesso a esses IPs dentro da minha rede. Vocês estão vendo aqui que tem um 255, ó. Isso aqui é tema da aula de hoje. Eu vou explicar, é bem complexo. Mas, beleza. Até aqui, isso aqui a gente já sabe, a gente já conversou. E eu mostrava muitas situações com vocês, por exemplo, no ping, né? Eu vou mandar um ping lá para a minha máquina, para o meu gateway, 0198. Ó, ele mandou 4 pacotinhos, a gente estudou o ping,
a gente viu que o padrão do ping ele tem uma origem e um destino. No caso do Windows, por padrão, ele envia 4 pacotes. Então, aqui ele enviou 4 e recebe 4. É o ping-pong, né? Vai e volta. E o tempo, né? Uma média de 2 milissegundos que o pacote levou para chegar ao destino. O que a gente não viu no ping e cai na prova, eu anotaria a partir de agora, cai na prova, é o TTL. O que acontece com esse TTL? Vamos ver, focar nele agora. Eu vou pingar no Google 192.68. Não, Google é 8.8.8. Ó, vocês viram que o TTL mudou e o tempo também. Ó, o time to live é o tempo de vida do pacote, mas o tempo de trafegação, de tráfego, perdão, é esse aqui. E o que faz esse TTL? Esse TTL ele faz o seguinte, pessoal, que nós estamos vendo aqui nessa camada ainda, né? O TTL, tu imagina que tu vai ter a tua rede aqui, e a tua rede ela vai ter um computadorzinho chamado A. Esse computador ele conecta num roteador que vocês têm na casa de vocês, e ele vai, que aliás o símbolo do roteador, né, aquela setinha, e aí ele vai para a internet. A gente fez várias vezes esse desenho. As máquinas de destino, ó, se eu pegar aqui de novo, só para a gente ter uma ideia, uma máquina aqui que esteja na minha rede 0,99. Eu vou dar um ping provavelmente é um Windows, 192.168.0.99. Ó, não, é um Linux também, respondeu 64. O Windows, isso aqui é outra coisa para comentar com vocês. O Windows, ele recebe 128 de TTL, o Linux 64. Mas aí como que funciona esse TTL? Ele saiu aqui da minha máquina com destino a outra máquina. Aí a outra máquina, então ele passou para o roteador. Vamos supor que era 64 que ele saiu. Quando ele passa pelo roteador, ele passa a ter o TTL 63. Aí ele vai encontrar outro roteador na internet, ele passou 62. Encontrou outro, passou 61. E assim ele vai indo. Então, o TTL, pessoal, ele decrementa cada passada de roteador. Ele vai diminuindo, professor? Vai diminuindo. Passou para o roteador, ele diminui. Aí, por exemplo, quantos roteadores levou para chegar no Google, né? Se a gente dá um tracert aqui, ó, tracert 8.8.8. Por questão de segurança, é capaz de dar uma travada. Mas a gente pode, vamos supor que a máquina no Windows, lá, ela fosse, no Google, fosse um Windows. Aí eu ia fazer 128 menos 116. Passou por 12 roteadores. E aqui ele vai mostrar os roteadores que está passando. Ó. Vamos ver. Agora foi 5. Chega um momento que ele não mostra. Ó. Quando dá asterisco, ele já não mostra. Mas significa que ela estava passando por 8 roteadores. Então, vocês já estão ligados, conforme eu disse que eu vou fazer focado, na questão que pode ocorrer na prova. Qual é a função do TTL? Eu já anotaria, né, pessoal? Isso aqui era do lado da camada de enlace que a gente não viu. Vamos ver se ele vai dar os 12 aqui, pessoal. Porque, ó, um meu interno aqui dentro da minha rede ele não mostrou. Ó, aqui ele mostrou 10, mas ele passa por 12. Deve ser o meu da rede interna, mais algum da rede interna ou lá do meu provedor. Mas ele tem 12 roteadores até chegar no Google, tá? Ou o Google não é 128 lá na ponta, ele está usando outro, né? Porque é o Linux que recebe o comando. Beleza, pessoal? Então, essa é uma questão que nós temos que tinha faltado ver da camada de enlace, esse decremento. Deixa eu voltar aqui e ver se não esqueci nada com vocês. Isso aqui foi da aula da turma anterior, ó. Foi a mesma... faltou o protocolo Manchester. Vamos lá, então. Criei uns 14 a mais aqui. Do protocolo Manchester, pessoal, só para a gente se concentrar nele, nós vimos que ele é a codificação do erro, né? Então, tu imagina o seguinte, ó. Se eu tiver que mandar lá pela minha placa de rede 10000, né? E assim ele vai indo lá nas tantas, ele manda 10000 de novo.
tá? E aí, o que aconteceu? Esse aqui é o código que eu enviei. Ele seria mais ou menos assim, ó. A onda quadrada que nós usamos, ela subiu. Aí ela vem 0, 0, 0, manda 1 de novo, 0, 0, 0. Só que daí, do outro lado, como saber que o que tinha antes é sem sinal ou é zero? Porque poderia também, o computador poderia entender esse mesmo sinal aqui, ele poderia ter entendido assim, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Como que o computador não entende que o que tem antes é zero? Essa foi a questão para eles controlarem o erro no protocolo Manchester. Então, tu imagina o seguinte, ó, esse aqui é só para exemplificar o erro, tá melhor explicado lá no vídeo da aula anterior, mas o que acontece quando nós mandarmos o protocolo assim, ó, eu mandei uma sequência de zeros, uma sequência de número 1, daí eu mando um 0, mando o número 1 de novo, e aí eu mando mais uma sequência de 0, mando o número 1, mais um 0, mais uma sequência de número 1. Tá? Então, assim ficou 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Daí, como que o protocolo Manchester faz, então? Na prática, ele vai, quando enviar, em vez de ele enviar assim, ele vai mandar o código assim, ó. Ah, chegou daqui, é 0, então eu vou subir o sinal e vou descer. Essa descida, ele entende que é 0 por causa que ele fez a descida. Aí ele manda 0. É outro bit 0? Eu vou subir e vou descer o sinal. Aí ele entendeu que é 0. Agora é 1. Eu posso passar para o outro lado já subindo. Então, eu já vou subir como 1. Então, aqui ele já entendeu que é 1. Né? Aí, o que vai acontecer agora? É 1 de novo? Eu vou descer para subir. Então, essa subida aqui eu entendo que é 1. É 1 de novo? Eu vou descer para subir. Então, é a troca de sinal que faz ele entender que não é um erro. Porque toda vez eles trocam sinal. Se fosse um erro, o erro não troca de sinal. O erro, ele se mantém. Então, foi isso que a gente viu do protocolo Manchester, né, pessoal? Que encerra o que nós podemos dizer que são os controles implementados na camada de enlace. Isso é bem importante para uma revisão de prova também, tá? Aí, galera, nós entramos também na questão do CSMA, CSCD, a gente já viu. Endereço MAC também a gente já viu daqui. Agora, galera, nós temos que entrar no conteúdo novo, então. O conteúdo novo que nós temos hoje, ele é o tema 6, pessoal. Que ele fala, ele é bem complexo também. Eu vou facilitar aqui o máximo para vocês, para a gente entender ele. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou demonstrar algumas operações com o IP para a gente fixar melhor o conhecimento, não ficar uma decoreba, né? Então, esse é o processo que será feito agora. Antes de voltar no material aqui a gente estudar. Então, aqui o professor Alexandre Tinha, ele começa com o material falando da camada de IP, e o que é o IP, que a gente já viu em vários outros materiais durante a disciplina. O IP é o protocolo de endereçamento, cada máquina tem IP na rede. Aqui ele está explicando isso sobre a transmissão da mensagem, quando passa por um roteador, ocorre a decrementação. O professor Alexandre Tinha explicou aqui nesse material. Aqui ele fala também sobre a questão do trajeto de um H1 para 2, quando o pacote chega na entrada, esse deve ser conduzido, por exemplo, do hospedeiro, que é aquilo que eu estava explicando da decrementação para vocês, tá? Aqui ele está falando um pouquinho sobre os MACs, sobre os saltos, que a gente já conversou também, os roteadores que nós temos na internet, tá? Que eu estava falando até agora há pouco ali com vocês também. Mas ele chega nesse parte aqui, ó, tá? Que aqui, tudo isso aqui eu já comentei com vocês. Mas agora, a partir daqui é um pouquinho mais complexo, tá? Deixa eu ver se vocês estão ali. Então, só não vi mensagens. Tá. Então, chegou aqui. O que acontece nesse momento, pessoal? Ele está dizendo para nós que o IP tem um tamanho de 32 bits. Ou seja, isso aqui todo é o tamanho de IP. E dentro do IP nós temos versão, tamanho
tamanho, tipo de serviço, tamanho total, identificação, as flags de controle, se ensinar que o intervalo, fragmento, endereço de origem, endereço de destino, e aqui ele explica cada um deles, tá? Mas é importante nós ressaltarmos o tamanho de IP. Isso aqui resolve algumas questões da prova também. Conforme eu mostrei para vocês um exemplo, vou pegar o exemplo da minha máquina. A minha máquina está usando o IP 024. Esse é o IP, ó. Endereço IPv4 192.168.024. O que acontece nesta situação? Vou voltar para o quadro com vocês aqui. Fechei o Jamboard. Diga que não. Eu fechei. Vamos abrir outro, então. Um pouco lento a minha rede aqui hoje. Bloqueou o pop-up. Pop-up. Então, que nem nós vemos assim, ó. O IP, galera, ó, o que vai cair na S? Cara, na S cai tudo. Na S é a avaliação semestral. A AP2, ó, nós temos 6 temas, se vocês olharem. A AP1 são os 3 primeiros temas. A AP2 são os 3 últimos temas. A S é os 6 temas, são os 6 temas. Tá? Então, olha só, galera, o que acontece aqui? Se nós olharmos o meu IP na minha máquina, ele está assim, ó. Vamos colocar o título aqui. IP, ele está 192. Eu vou dar um espaço, tirar esse ponto aqui, eu vou espaçar mais eles, fazer um pouquinho maior. 192. Ponto. 168. Ponto. A minha rede era 0, nem eu lembro mais. A minha rede é 0. Ponto 0. Vamos fazer o risco. Na computação, o pessoal faz o risco assim, né? Ponto 24. Esse é o IP da minha rede. Segundo o professor Alexandre Tim, e Andrew Tannenbaum e todo mundo que trabalha com redes, esse IP ele tem o tamanho de 32 bits. Você sabe que bit, vocês devem estar fazendo introdução à computação também, que o bit é um sinal elétrico 0 e 1, 1 e 0. Na aula que vem eu vou falar sobre computação quântica com vocês, para a gente ter uma ideia da segurança, mas você sabe que é 0 e 1, 1 e 0. Então, isso aqui está dizendo o quê? Que eu tenho aqui 8 bits, eu tenho aqui 8 bits, 8 bits e 8 bits. Quando eu somar esses 8 bits, eu tenho os 32 bits que o professor Alexandre Tim está falando aqui no material. Ó. Certo? Então, também a galera da engenharia elétrica vai saber melhor que eu que existe uma tabela de conversão binária que nós podemos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 endereços. E eu até acho que já mostrei isso para vocês. E nesses 8 endereços, nós começamos preenchendo eles da direita para a esquerda, e sempre dobrando os valores. Esse aqui vale 1, né? Muito feio esse meu 1 aqui. Esse aqui vale 1, esse vale 2, esse vale 3. Oh, dobrando, professor João. 2, 4, 8, 16.
Voltei, pessoal. É de praxe acontecer isso, eu não sei porquê, né? Um dia eu vou descobrir. Me fale aonde que vocês pararam de me escutar, por gentileza. Vocês pararam na tabela de conversão? Isso, no 32. No 32. Beleza, então a gente inverteu aqui, a gente dobra, e aí, por exemplo, é o seguinte, então essa tabela de conversão serve para quê? Eu consigo ver os números binários que eu tenho. Número 24, por exemplo, ela funciona assim, eu vou pegar ela da esquerda para a direita e vou tentar preencher com o número 24. Se passar de 24 é 0. Se ficar menor que 24 é 1. Essa é a regra da tabela. Então, 128 maior que 24. 64 maior que 24. 32 maior que 24. 16 é maior que 24? Não, então é 1. 16 mais 8 dá quanto? 24. Então não é maior que 24. Então, como eu já tenho 24, qualquer coisa que eu somar agora é 0, né? 0, 0, 0. Então, nós temos aqui o número 24 em binário, é 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Como em qualquer base decimal de respeito, todo número 0 é 0. Não precisa nem converter, né? Concordam? Aquele outro 0 do professor João ali é quanto? É 0. Se são 8 bits, eu vou pegar 8 sinais 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O número 168 em binário, como é que fica, professor João? Então, vamos lá. 128 passa de 168? Não, é 1. 128 com 64 dá 192. Então, não posso somar na minha conta. 128 com 32 dá 160. 160 é menor que 168, dá 1. 160 mais 16 passou de 168. Então, é 0. 160 mais 8 dá o 168. Se já deu 168, qualquer coisa que eu somar vai passar. Então, é 0, 0, 0. Logo, 168 é 10, 10 mil. Como o professor... isso é legal, alguns de vocês já conheciam, né? Essa tabela de conversão ela é muito legal porque ela dá qualquer número que você queira nela, não tem como. Pode converter o número que tu pensar, ele vai dar em binário aqui. O cara que inventou isso aqui foi muito legal. E no caso aqui, de 128, eu já sei que 128 mais 64 vai dar 192. Então, é 1, 1 e o restante é 0. Então, 11, 0, 0, 0, foi 5, 6, 7, 8. Então, aqui, galera, eu tenho os 32 bits que compõem o IP. É bem técnico? É bem difícil? Não. É uma dificuldade média a aula de hoje. Mas antes de eu continuar, tem alguma dúvida aí, pessoal? Não? Aqui tem, no chat. Vamos ver o chat. O chat está não, Lucas Porana 16. Então, se vocês não têm dúvida, vamos continuar. Pois não, Samuel? Digita quais são os temas. Samuel, os temas eles estão presentes na aula, lá todas as aulas que nós tivemos. Eu não sei se tu participou de todas, Samuel, mas eu explico normalmente o seguinte, para te pegar o tema, tu vai vir aqui, nos sites do Google, vamos pegar uma aqui que eu larguei na aula para você. Vamos pegar uma outra aqui, só para mostrar. Isso aqui eu falo todas as aulas, Samuel. Tema aqui, Tu vai pegar um tema que tem lá, o tema 1 tá aqui, daí tu digita 01. Fundamentos de redes. Aí tu muda aqui no final. Qualquer tema que tu pegar, tema 2. E aí eles vão até o 6º tema. Hoje nós estamos no tema 6.
tá? Daí eu não vou digitar porque eles já estão no aula, tá? Já está tudo lá. Tu pode pegar o tema de 6 de hoje e ir voltando ele, do 1 ao 6, que nem eu fiz ali. Então, olha só, galera, o que acontece aqui nesse caso? Ainda seguindo, que é bem importante para a aula, eu tenho uma máscara de rede. Vocês estão vendo aqui? Ó, nessa máscara de rede, o que acontece? Ela limita o tamanho da minha rede. Estão vendo que ela é 255, 255, 2550? Vamos ver o que isso significa. Isso significa o seguinte, que nós vamos fazer se nós colocarmos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Se você somarem 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1, vai dar o número 255. É o último número que pode ser representado nessa tabela. E se vocês colocarem tudo 0, 0, 0, 0, 0, 0, que é o caso do zero, ele vai ser 0. Quantos endereços eu consigo usando uma máscara 2... Aqui, nesse caso, quantos números eu tenho aqui? Endereços. De 0 a 255. Quero uma resposta de vocês aí. $256. 256. Cara, isso é muito importante. Ainda bem que vocês respondem certo. A minha turma presencial, eu tenho vários aqui, eles dizem 255, eles esquecem que o zero conta, né? O zero conta, o zero é um número. Então, não é de 1 a 255, é de 0 a 255, dá 256 números. Então, isso significa que, se a minha máscara de rede estava aqui, ó, com 255, 255, 255, 0, significa que se eu passar isso aqui para binário, vou pegar aqui, ó, meu endereço, 255, 255, 255 e 0. Significa que em binário isso aqui é o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Significa que é esse número. E o que isso quer dizer, professor João? Por que está mostrando isso para nós? Porque isso limita o tamanho da nossa rede e da nossa segurança. Se vocês observarem os 3 primeiros octetos aqui, eles estão todos preenchidos. Eu não tenho como editar eles, porque eles já estão em uso. Logo, essa máscara de rede, ela serve para os hosts, ou seja, os... Não, desculpa, hosts não. Ela serve para identificar a rede. Isso aqui é a rede. Essa última que está 0, eu posso preencher todas. Então, aqui eu vou colocar os endereços dos PCs ou dos hosts. Eu posso colocar quantos PCs numa máscara? 255, 255, 2550. Conforme o Thiago falou e outros ali no chat, o Adnilson, 256 endereços eu tenho nessa rede. Deu para entender por quê, pessoal? Eu vou piorar isso aqui. É um sim ou não, galera? Eu estou por vocês para seguir. E agora? Sim, professor. Eu estava tentando ativar o microfone aqui, estava difícil. Não, beleza. Então, Mas, se deu para entender, vamos deu, lá. né? Entendi. Isso aqui é... Não, tranquilo. Quem não entendeu tem que falar daí, tá, pessoal? Então, o que acontece? Aqui eu represento a rede e aqui eu represento o IP. Significa que, se eu trouxer para vocês uma questão de prova, o seguinte, ó, eu vou colocar esse IP na prova e vou colocar as alternativas lá. 192.168.0.10. 192.168.1.10 e 192. Vamos botar aqui para não ficar o mesmo no final, vamos botar um
um 11. E aqui, 192.168.2.15. E aí eu pergunto para vocês, aqui tem A, B e C. Aí eu pergunto, qual das alternativas, travando a língua, qual das alternativas abaixo representa um IP que pertence à rede de 192.168.024? É o primeiro? É o A? O A, porque os 3 primeiros identificam a rede. Qualquer coisa diferente disso aqui, a máquina está fora da rede. Certo? Se eu perguntar para vocês, normalmente aqui, Professor, isso aqui também eu represento a rede. Eu tenho uma dúvida agora nesse aí. Por mais que a rede seja diferente ali do 0, do 1 e do 2, vamos supor, eu tenho a minha rede aqui, vamos supor que a minha rede seja 0, tá? Eu coloco, às vezes, a máquina de alguns clientes que está com 2 ou com 1, e a minha rede reconhece. Primeiro, depende da configuração da tua rede. Eu vou explicar por que a tua rede pode reconhecer, tá? Primeiro, mas eu vou seguir na sequência, Alessandro, porque a tua pergunta, ela encaixa com a sequência, ela faz parte. Daí, quando eu explicar, eu coloco junto. Tá. Mas olha só, isso aqui eu vou botar 1/24. Por que é 1/24? Porque isso aqui é mais. Eu estou usando 3, 8, 16, 24. Então, isso aqui representa 24 e dá para mim colocar 256 endereços na rede. Porém, Alessandro, agora vem a tua questão, a minha rede, ela não é exclusivamente 255.255.255. Eu posso ter, porque isso aqui, ponto 0, conforme a gente viu, isso é 1/24 e me dá 256 endereços. Mas e no caso da Ubra, que tem 8.000 computadores, daria para usar essa rede? Eu estou fazendo umas perguntas mais, como é que eu posso dizer, chulas assim para vocês, porque é bem mais complexo que isso. Nós podemos fazer classes interdomais, inserir bits a mais, que vocês vão ver lá, coeljo em redes de computadores. Mas aqui é o seguinte, não daria para colocar a rede da Ubra aqui, dessa forma. Mas essa rede /24 é a rede classe C, não? Isso, é exatamente isso que eu quero explicar para vocês, as classes A, B e C, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Isso aqui, nós vimos que tem 24 bits. Agora, se eu chegasse e falasse assim para vocês, o meu IP, então, ele está 192.168.24 vamos dizer, não vou usar o 24 para não confundir. Meu IP está 192.168.10/24. Significa que ele está usando 8 bits aqui, 8 aqui, 8 aqui. Aí eu mudei a minha rede agora. A minha máscara de rede, ela passou a ser 255.255.0.0. Se eu fizesse uma pergunta para vocês de prova, que é a seguinte, então a gente já sabe que quando ela mudou, ela passou a ser /16. Por quê? Porque eu tenho 8 mais 8. Tranquilo? E aí a minha pergunta de prova para você seria a seguinte, quantos dispositivos podem entrar nessa rede aqui? Aqui é a rede, e aqui quantos dispositivos, ou seja, aqui que são os dispositivos? Quem consegue responder? 512? Não, bem mais. Mas muito mais. Uns 65 mil? 65.536. Isso aí. Por quê? Porque Então, vamos lá, Alessandro, observe aqui. Se nessa rede 16, eu tenho quantos para usar aqui? 256, né? Isso aí está tranquilo. Então, esses 256 eu continuo podendo usar aqui. Porém, agora eu posso variar ele com 256 combinações. Eu posso ter o IP 1.1, 1.2, daí depois eu posso ter o 2.1, depois 2.3. Então, eu posso fazer verdade. Tá, entendi. Tá certo.
Dá 65.536 máquinas. Perfeito. Isso, imagina uma redezinha desse tamanho, né? Dá um Sim. pepino do caramba. Aí vamos fazer a pergunta de novo, galera, porque vai cair algo parecido na prova, tá? Se vocês já estão acompanhando, vocês O já... senhor podia já ir dando na ordem da prova, né? As Mas está respostas. mais ou menos na ordem, só não está porque é a questão dada, tá? Mas já que vocês querem uma questão dada, eu não vou falar como é que vai cair na prova, nem qual vai ser a resposta de uma, se é que vocês me entendem. Né? Eu não vou falar qual que vai ser a resposta da prova para uma questão que eu vou fazer. Entenderam? Beleza. Não entendemos. Mas daí é o seguinte, então, ó, pessoal. Caso eu coloque a rede agora, eu mudei. Não vou mais usar um /16. Eu vou usar um /8. Quanta um /8? Esse aqui, eu vou ter que calcular, porque eu não lembro de cabeça. Ah, não, já... O professor caiu? Acho que caiu de novo. Ainda bem que eu tenho duas conexões com a internet, porque uma caiu. Estão me ouvindo agora, pessoal? Sim, agora sim. Beleza. A pergunta que eu estava fazendo para vocês era um /8, né? Então, um /8, o que vai ser o /8? Ele vai ser um 255.0.0.0. Ou seja, eu vou ter 256 vezes 256 vezes 256. Apresenta a tela aí, Eu vou professor, ter... do... Ah, desculpa, como eu troquei de conexão, né? Tá certo. Obrigado por falar, eu achei que estava passando. Aqui, ó. Então, no /8, eu vou ter quantos? 16.777.216 endereços, porque seria 256 vezes 256 vezes 256. Né? Aqui é a quantidade de máquinas que eu posso variar. E mesmo assim, pessoal, a rede pode ser pequena. E por isso que surgiu o IPv6. Quando a galera criou isso, eles pensaram assim, nunca vai existir uma rede de 16 milhões. E a internet hoje, ela passa disso brincando, né? Então, por isso que surgiu o IPv6. Mas aí, galera, essa questão de endereçamento para a gente andar... e por que a tua rede, então, a tua pergunta de antes, Alessandro, por que a tua rede tu coloca os IPs que tu enxerga mesmo tendo IPs diferentes? Porque provavelmente a tua rede, não existe outra maneira, tá? A tua rede, ela tem que estar usando um 255.255.0.0 para te enxergar. Ou o teu cliente está pegando um DHCP, porque aí, o que acontece com esse aqui? A rede vai ser 192.168. Não importa o que você coloque depois. Aí, por isso que tu que enxerga. na realidade aqui o meu é 255.255.0.0. Então, é por isso que tu consegue enxergar alguns outros clientes. Entendi. Não, é que quando eu trago a máquina deles aqui para a minha técnica, eu acabo não trocando os IPs, deixando os IPs e conecto igual. E pega a internet, pega a questão da... que eu uso também os programinhas de acesso, né? Tudo bem tranquilo. Eu enxergo a rede, eu vi a rede, os drives compartilhados. Ah, não, beleza. Alessandro, como é que tu tem uma na empresa verdade, aí ou eu tu trabalha tenho uma numa empresa mail de assistência técnica, né? De infraestrutura.
e trabalho para ThyssenKrupp Elevadores com suporte ao usuário, só que é um módulo de vendas da Thyssen, né? Que é da empresa a qual eu sou registrado CLT. E daí eu tenho Não, meio que sabe que... atendo algumas empresas aqui de Torres. Não, eu estou te perguntando pelo seguinte, não tem nada a ver com a aula, e vou falar bem rápido para não atrapalhar muito, mas eu no futuro eu quero ir morar em Torres, né? Daí eu estava olhando para ver o mercado. A minha ideia no futuro é ir morar aí. Boa, pode vir. Mercado tem, falta Mercado profissional. tem. Ah, não, beleza. Então, olha só, pessoal, isso aqui acabou sendo, o conteúdo que nós passamos, e essa situação, ela se encaixa, como o Alessandro falou, tem classe A, classe B, classe C. A classe A, ela é composta por 255.0.0.0, e ela é de 8 bits. A classe B, que é aquela da prova, ela tem 255.255.0.0. Ela dá 65.536 endereços, quanto essa dá 16 milhões, 16.777.216 IPs. E nós temos ainda a classe C, né, que é aquela que a gente estava olhando até agora, que é o 255.255.0, que ela dá algo em torno de 256 endereços. Certo, galera? Então, aqui tem 16 bits, aqui tem 24 bits. Aí, o professor João vai fazer, talvez sim, talvez não, uma pergunta na prova. Ele vai colocar lá, 192.168.10.14. Aí ele vai colocar o 200.216.11.11. Aí ele bota um outro lá, 292.75.40.255. E aí o professor João coloca A, B e C e pergunta para vocês o seguinte: qual das alternativas abaixo não representa o endereço IP? E por quê? A C, porque passou dos 255. Perfeito, Thiago. A C, porque conforme a gente viu nos slides anteriores, um número máximo que eu consigo representar com 8 bits é 255. Então, se tiver superior a 255, não é IP. Pelo menos não IPv4, que é o que a gente está perguntando agora. Então, vocês já se ligaram em 3 questões desse tema para a prova, né? Para P2, olha só. Isso aí nem pai e mãe faria para vocês, né? A não ser que o pai e a mãe entendessem de redes. Já ia falar, não apela não, professor. Hã? Já ia falar, não apela não. Não entendi. Eu já ia falar, não apela não. Pai e mãe sempre dá um jeito. Sempre dá um jeito, né? Eles vão estudar redes daí. Tá, pessoal? Então, é isso que a gente tinha que ver sobre o endereçamento. Então, são as classes, a quantidade de IP em cada classe e o que forma um IP. Tá? Nós seguindo aqui agora, ó, começou a aumentar o número de gente na aula. Hein? Nós seguindo aqui agora para o tema 6, que aqui está. Já foi. Vimos do tamanho, vimos do endereço IP, ó, eu segui, eu já sabia o material, tá? Eu não vou ficar lendo. Aqui o professor Alexandre Tino está explicando exatamente o que eu falei para vocês ali, eu coloquei nos slides, dos 32 bits. Aqui ele está explicando também aquilo que eu mostrei, o que é rede, o que é host. Nesse exemplo aqui, para participar da rede teria que ser um 116. Nesse primeiro vídeo que eu não vou passar em aula para vocês, tá? Esse primeiro vídeo ele está explicando sobre o endereçamento, as questões das classes, ó, endereçamento de rede, aqui que ele vai falar tudo aquilo que eu falei, padrão, comunicação padronizada, ó, do histórico. Nesse vídeo aqui também, ele está explicando a evolução do IPv6, ó, como que surgiu o IPv3, IPv4, IPv6, aqui, ó,
O IP, aqui no meio tem uma geração chamada IPNG, que seria o IPv5. A galera pergunta, mas por que ser do IPv4 para IPv6? Porque aqui no meio eles fizeram um projeto que não deu muito certo, que era o IP New Generation, né, que é uma nova geração de IPs. E mais adiante, bom, isso aqui que ele está falando, ele comenta sobre o surgimento do IPv6, que nós vamos ver nas outras aulas. Nesse outro vídeo aqui, tem bastante vídeo, eu não vou ficar falando dos vídeos com vocês, quero que vocês vejam. Também ele está falando sobre o endereçamento das classes, e no último vídeo, ele fala sobre o protocolo IP e tal também, tá? Isso aqui vocês vão ver depois. Pessoal, deixa eu ver aqui o que era mais... Sim, professor, mas o IPv4 é mais antigo que andar para trás, né? Tá. O último bloco, assim, se a gente for olhar, eu coloquei um site chamado ipv6.br. Droga, estou errando aqui. Hoje eu não estou legal para acertar nada aqui no sábado. Sábado de manhã eu estou começando a ficar afetado. Eu coloquei lá no Ampli para vocês a questão do ipv6.br, que o Nick criou para a galera, para conscientizar a galera. O IPv4 acabou, vamos começar a ir para o IPv6. Tanto é que eu conecto aqui, ele já dá um detalhe para mim. Sua conectividade está pronta via IPv6. Faça um teste detalhado. Até vamos ver isso aqui, fazia tempo que eu não fazia. Resultado, a minha rede está pronta para o IPv6, né? Bom, mas dentre essas situações aqui, pessoal, nós temos a questão, dentro do IPv6, eu queria mostrar os blocos. Tem um vídeo que eu já pedi para vocês olhar. Aqui ele explica os cálculos das máscaras de rede, que o professor Elgio vai detalhar com vocês, isso aqui em redes 2. Para quem faz ADS não vai ter isso aqui. Isso aqui acho que é só na ciência da computação que tem redes 2, tá? Como é que funciona o IPv6. Isso aqui eu também vou mostrar na aula, mas não vou detalhar na aula da semana que vem com vocês. Mas eu não vou saber onde achar agora, mas eu coloquei um livro para vocês aqui que fala isso que tu comentaste aí, Alessandro, que está acabando o IPv6. Vamos ver se aqui bota, não, mas então vai no Google, vai ter blocos IPv4 esgotamento. Olha só. Eu queria um gráficos. Aqui, esse aqui, esgotamento de IPv4. Fonte do Nick BR ainda. Ainda é slide. Aqui. E daí entra anúncio. Mas eu ia mostrar para vocês que o que é o bloco IPv4. São os grupos que eles vendem, né? Então, assim, vocês viram aqui, eu estou usando a rede 192. Então, eu tenho blocos da 192 de 256, existem blocos de 65 mil, existem blocos de 16 mil, e esses blocos acabaram de IPv4 em 2012. Quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais, está com os provedores. E aí, está aqui, 2011 acabou. E aí, o que acontece? Quem tem ainda hoje, eu quero IPv4, não consegue porque o teu provedor tem estoque de IPv4, né? Mas tu comprar do NIC, da IANA, não existe mais. E a IANA já está vendendo IPv6. Então, conforme as redes vão subindo, eles querem migrar para o IPv6, né? Então, é por isso que... Mas no Brasil, isso está muito atrasado, muito, muito. Esse slide aqui, pelo que estou vendo, eles fizeram no livro de IPv6, eu até acho que eles vão ter comparação Estados Unidos, a África, como é que está o Brasil, deixa eu ver. Aqui dá um monte de anúncio aqui. Mas está muito atrasado. O Brasil é 90% IPv4, eu diria. Nós estamos em uso ainda. Que mais que faltou aqui de IP? Só para a gente ver. A estrutura de IP foi, isso aqui foi, tranquilo. Deixa eu ver da prova, se eu não esqueci mais nada da prova para vocês também, né? Vou tirar da tela aqui. Não, da prova eram essas que eu queria reforçar mesmo com vocês. Então, é o decremento do TTL, a quantidade de IPs por rede, A, B, por classe de rede, né? A, B e C, e a composição do IP. Certo, pessoal? Para a aula de hoje, nós não temos muito mais do que isso, não, porque vocês já vão entrar no conteúdo da P2, daí eu não quero...
já é o conteúdo da P2. E aí, na próxima aula, nós vamos ter IPv6, vamos ter outros. Eu quis fazer bem focado para a prova de hoje, tá, galera? Eu vou ter que acabar bem mais cedo a aula de hoje. Perfeito. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vamos conversando. Vamos ver aqui. Começou. Samuel, a AP2 é a mesma... A AP2 e a S é a mesma coisa? Não. A AP2 é uma avaliação parcial que contabiliza os 3 últimos temas, só os 3 últimos, e ela vale 2,5. E ela é composta de um relatório virtual 2 e da prova objetiva 2. A S, ela conta com 6 temas, é a avaliação do semestre, e ela vale 6 pontos. Ela conta os 3 temas da P1 e os 3 temas da P2. Quando é a P2? A P2 começa segunda-feira, nem eu mostrei no início da aula aqui, deixa eu voltar para vocês aqui. Eu fechei um monte de coisa. Tem que abrir de novo aqui. www.ubra, ela começa segunda-feira e tem 7 dias para fazer ela. Vou mostrar no calendário. Ela vai começar do dia 21, não, do dia 14 até o dia 21. Do dia 14 ao dia 21 para fazer a P2. Mas vamos abrir aqui, galera, como a minha mente está meio fraca, não, pode ser que eu esteja errando. www.ubra.br/carazinho. Aula. Ih, fechou tudo aqui agora. Eu acho que não tem pro dia que tem aula. Quer dizer, aula da Ubra, você fala? Outra matéria? Eu não entendi a pergunta. Dá problema se eu agendar para um dia que tem aula? Dá, porque tu vai ganhar falta na disciplina, não tem muito o que fazer. Tu vai, tem vários horários, tu vai ver lá, tem horários disponíveis. O único problema é que, assim, para te fazer prova EAD, não abona a tua falta na aula, tu vai tomar falta na aula. Então, se tu tá ali para reprovar por falta, tenta evitar de fazer isso. Eu tô bem, tranquilo, vai lá e faz. Mas se faltou a aula, faltou a aula. Tem aluno meu que chega assim para mim, professor, estava mal no hospital, não podia vir, fiz uma cirurgia da apendicite. Ela não abona a tua falta continua, que pode ir para o conselho do curso, falar, não, eu vou a gente dá condições para ele recuperar essa aula e tal, né? Pergunta, pessoal, pode ir perguntando que está erguendo a mão e pode falar. Começa segunda-feira. Fala, pode falar que está erguendo a mão aí. Eu não estou conseguindo ver, ergue a mão. Eu acho que é o Samuel que está tentando erguer a mão ali e está baixando. Tá, mas daí eu acho que eu respondi ali, né, Samuel? Dá problema se eu agendar isso que eu te falei, dá falta? Não estou entendendo mais. Se não for isso, eu não estou entendendo a tua pergunta. O problema que dá é tu ganhar falta na disciplina que tu tinha presença. Hein, Samuel? Se você tem aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias da semana, ou você faz das 18 às 20 e tenta terminar a prova das 18 às 19, para você não levar falta na tua aula. Ou tu faz no sábado, tem a opção de fazer no sábado também. Falta no sábado também. Mas sábado, nossa disciplina não tem falta. Né? Pessoal, a objetiva 2, então, lembrando, do dia 14 do 11 ao dia 21 do 11, tá? Não esqueça de fazer. Agendamento das provas, vou sair aqui para vocês olharem a minha foto ali, botei a aula inteira, expliquei, vocês têm que agendar a prova no autoatendimento. Professor, vai passar mais alguma coisa? Não, a princípio é isso aí, tá? Eu não estou entendendo muito, Samuel, 30, 29, 28, 01, As datas das provas. Samuel,
eu não sei se tu não participou das outras aulas que a gente teve, só para mim entender, porque eu estou ficando um pouco confuso com as tuas perguntas, porque foi coisas que eu já falei nas outras Posso aulas. Eu não sei responder se tu para tá com ele? dúvida. Mas só deixa eu ver com ele primeiro, Ah. Alessandro. Aí eu não sei se tu está com dúvida no que eu falei das aulas. Tá, ó. Mas então é isso aqui, Samuel, o que eu falei nas aulas, ó. Tu vai lá, agenda as provas, e a prova, conforme está escrito aqui em cima, e conforme eu mostrei no card das aulas, é presencial. Ó, eu apresentei esses cards aqui, ó, vou deixar na tela para vocês darem uma olhada, ó. Ó, provas presenciais e AD, segundo trimestre e semestrais. Agendamento do dia 25, 10 até 21 do 11. Estou falando isso em todas as aulas, né? Tu tem que fazer ela de forma presencial e tem que agendar para fazer. O que é o presencial? Você vai ter que ir até o polo, a universidade, e fazer a prova lá. Certo, pessoal? Quer responder ele? Agora pode responder, Alessandro. Tu acabou de responder, era a mesma coisa que eu ia falar. Tem que ir lá no Paulo presencial fazer a prova. Tem que ir fazer, né? Tá, então, assim, ó, esse card também, pessoal, ele está postado aqui, ó, se nós pegarmos... Se eu não fechei, eu acho que eu fechei. Eu estou com 300 telas abertas. Deixa eu ver se é essa, não... E professor, se não for ter mais matéria, eu posso sair? Pode ir, Alessandro, eu ia te dar falta. Então tá bom. Essa disciplina não tem falta, né? Não, tranquilo. Muito obrigado, professor. Bom final de semana, bom feriado para todos. Um abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau. Perfeito. Ó, pessoal, na turma de princípios aqui, eu ainda não corrigi a de todos aqui, ó. Mas é o seguinte, ó, vocês podem ir acompanhando aqui, ó. Tá aqui. Ó, vocês podem ir acompanhando as dúvidas, se quiserem tirar algumas, ó. Aqui tem bastante informação já também, ó. O Sérgio já postou aqui também, no dia 3 do 11, ó, para a gente fazer o agendamento das provas. Ó, provas. E quase ninguém agendou, tá, pessoal? Tem que agendar. Certo, então, pessoal, se vocês não têm mais dúvidas, aí nós vamos encerrar por hoje, então. E aí eu vou parar a gravação. Valeu, pessoal. Até mais, então. Valeu, professor. Até mais. Até mais.